Fala aí, meus amigos, tudo bom? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está me assistindo nesse programa. Brincadeira. E que seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma quarta-feira de vídeo pra você. No último capítulo, nós chegamos ao nosso The Last One Chapter, o último capítulo de Sou Nós, de Douglas Gonçalves, capítulo 7, capítulo intrigante, capítulo grande também, né? O último capítulo ele dá uma caprichada. O nome do capítulo é Andando como um Só Homem. Ele vai concluir a ideia final dele, né? Tem um último capítulo de conclusão, na verdade, a gente vai gravar na semana que vem. Mas ele vai, né, dar aquela compactada em tudo que ele falou até agora. Então, só pra gente recapitular, o que a gente aprendeu até aqui? Em primeiro lugar, de que Deus, ele é um ser comunitário, ele vive de forma comunitária, na trindade, numa relação perfeita. E ele fez o homem para que o homem fosse comunitário, para que o homem dissesse nós e não eu. Entretanto, o pecado de Adão e Eva, a queda do homem, tirou, apagou, abafou, não tirou, mas abafou essa natureza do nós e substituiu pelo eu, pelo individualismo. Entretanto, Deus não desistiu da humanidade, Deus se faz homem, morre pelo pecado da humanidade, perdoa e nos resgata ao plano primordial de viver uma vida em sociedade, em comunidade, em viver em nós. E a partir desse perdão que recebemos de Cristo, somos chamados a viver uma vida em comunidade, desfrutando das nossas diferenças, com um objetivo maior, de edificar o povo de Deus na terra e glorificar a Deus acima de todas as coisas. Ser igreja. Entretanto, nós como cristãos, será que temos atingido o padrão bíblico do que é ser uma igreja? Quais são esses padrões bíblicos? Para desenvolver essa argumentação, o Douglas ele usa o texto de Efésios 2, que a gente vai ler bem aos pouquinhos. Então, Efésios 2, o primeiro padrão bíblico que esse texto apresenta do que é ser uma igreja é um corpo para Cristo, um corpo para o Filho. O texto no versículo, em Efésios 2, verso 16, e diz assim: reconciliando ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Reconciliando um corpo, fazendo de nós um corpo. Isto significa que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, ou seja, nós vivemos em submissão e obediência a Cristo. Não é mais o eu que vive, não são mais as minhas buscas individuais e realizações pessoais. Agora eu sacrifico eu para que nós em comunidade vivamos em obediência a Cristo, esse Jesus que nos faz, que nos governa e nos alinha com os propósitos do reino. Agora nós vivemos pela vontade de Jesus, que é revelada na palavra. Esquece um pouco esses caras que falam: não, Deus me revelou que a vontade dele é tal, Deus me revelou. Gente, a Bíblia revela a vontade de Deus. E a realidade é que o corpo de Cristo tem uma missão de glorificar o nome dele na terra e de salvar vidas. E essa missão nós só cumprimos ela no momento em que pegamos os nossos dons, nos submetemos ele ao corpo e juntos nos dispomos a servir a Deus obedecendo sua vontade. O segundo padrão bíblico desse texto é no versículo 19, Efésios 2:19, que diz assim: assim já não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos, são da família de Deus. Agora é um corpo para o Filho e uma família para o Pai. Quando nós conhecemos a Cristo e morremos com Ele na cruz, nós nascemos de novo. E agora o DNA de Deus está impregnado nas nossas células e somos capazes de viver uma vida santa, porque Deus é o nosso Pai e Ele é santo. E se Deus é o nosso Pai, significa que você, meu amado amigo, é meu irmão também. Por mais que você não goste da minha carinha feia, você é meu irmão, eu sou seu irmão, nós somos juntos irmãos. A igreja não é um lugar para frequentar, igreja é uma família para pertencer. Assim nós não nos reunimos apenas como um corpo porque temos uma missão e juntos vamos cumpri-la. Nós nos reunimos porque nos amamos, porque a gente é família, a gente é irmão, a gente está junto. É normal um acabar se intrometendo na vida do outro para falar porque é irmão. Quantas vezes alguém não sai do meio do nosso convívio de igreja e a gente não manda uma mensagem, não faz uma ligação, a pessoa desaparece, a gente nem sabe para onde foi. Aquela pessoa que antes a gente chamava de irmão, hein? A verdade é que nós, como família de Deus, precisamos desenvolver esses laços indissolúveis de uma família, esses laços impregnados de uma família. Por último, é um edifício para o Espírito. Efésios 2, 20
ao 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce como santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É interessante porque no Novo Testamento, né, no contexto da igreja primitiva, de Atos, não era normal alguém falar assim, pô, vamos pra igreja? Porque a igreja era uma reunião, era o ajuntamento das pessoas do corpo de Cristo, da família de Deus. Isso era igreja, não existia vamos pra igreja. E quando nós nos reunimos, somos como pedras que formamos o edifício onde o Espírito Santo habita. Quando nós nos reunimos ligados a Cristo, que é a pedra angular, que junta todos nós de fato somos o edifício de Deus. E nós nos tornamos essas pedras que ligamos e encaixamos-nos perfeitamente umas às outras e formamos o edifício de Deus quando nós chegamos. E aí nós somos uma pedra toda cheia de coisa errada. E aí Deus tem que lapidar. E Ele vai quebrando vai quebrando ponta. E vai tirando orgulho, soberba, né? E vai quebrando cada ponta até que haja um perfeito encaixe entre nós. E isso é um processo que todos nós estamos passando. Esse processo de estarmos sendo quebrados de um lado e de um outro para que haja um encaixe perfeito. E uma dica que o autor dá no livro para você identificar em que área que Deus precisa trabalhar em você, sabe aquela pessoa que faz alguma coisa e você fala, nossa, isso me dá uma raiva, cara. A pessoa fala isso e me deixa com raiva. Eu olho pra cara da pessoa e me dá com uma raiva. Talvez seja nessa área que você precisa que Deus trabalhe em você. Talvez seja nessa área que nós precisamos que Deus trabalhe em nós. Vamos deixar o Espírito Santo, esse lapidador celestial que sabe trabalhar com pedra, nos quebrantar, nos lapidar, nos arrancar, mudar o nosso caráter, para que nós sejamos, enfim, essas pedras que nos encaixamos perfeitamente umas nas outras e nos encaixamos na pedra angular que é Cristo. E sejamos um edifício bem edificado para a glória do nosso Deus. Na conclusão do capítulo, o autor diz de que ser igreja é viver em comunhão uns com os outros e viver em comunhão com Deus, viver obedecendo às vontades dele. Para finalizar, vamos para o challenge, o desafio maravilhoso, capítulo grande, uma delícia. E faça uma retrospectiva da sua vida desde o momento da sua conversão. E tente se lembrar de quantas arestas foram aparadas em seu caráter até aqui para que você se tornasse quem é hoje. Registre as mudanças já feitas e as coisas que ainda precisam se concretizar para que você se torne cada vez mais parecido com a pedra angular que é Cristo. Bom, pessoal, esse foi mais um capítulo desse livro maravilhoso do Douglas. Espero que você tenha se examinado, tenha se identificado, abençoado. E fica aí até a próxima. Terça e quinta tem vídeo também. Tamo junto, Deus abençoe, falou!